Renata e seu filho Carlos subiram os degraus para sua aconchegante casa, os braços carregados de sacolas de compras. O sol se punha, lançando um brilho quente na calçada. Renata procurava suas chaves, tentando encontrar a certa. Carlos, sempre impaciente, agarrou a maçaneta e girou, esperando que estivesse trancada como de costume. Surpreendentemente, a porta se abriu. Renata fez uma pausa, franzindo a testa em confusão. Que estranho, murmurou para si mesma. João deve ter chegado mais cedo hoje. Depois de colocarem as compras no balcão da cozinha, Renata decidiu que merecia alguns momentos para relaxar na sala antes de começar o jantar. No entanto, ao entrar na sala, seus passos vacilaram. Ali no sofá estava seu marido João, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado estava uma mulher que Renata nunca tinha visto antes, suas risadinhas silenciosas enchendo a sala. O coração de Renata pulou uma batida, sua mente correndo. Com licença, ela conseguiu dizer, sua voz firme apesar do choque. O que está acontecendo aqui? A mulher misteriosa olhou para cima, um sorriso brincando em seus lábios, mal escondendo uma risada. Mas havia uma arrogância nele que Renata não gostou. João, no entanto, permaneceu sentado, sua expressão ilegível. Uma tempestade de emoções rugiu dentro de Renata. Seu coração batia ferozmente, uma sensação que ela nunca havia sentido antes. Ela ficou lá, esperando por uma explicação, esperando contra a esperança que isso fosse alguma brincadeira bizarra. O tempo parecia se estender para sempre enquanto ela esperava João reagir. Finalmente, ele se levantou, seu rosto sério, encontrando os olhos de Renata diretamente. O olhar em seu rosto confirmou seus medos, isso não era brincadeira. Renata ficou congelada, seus olhos fixos em João enquanto ele apresentava a mulher sentada ao seu lado com uma casualidade que a feriu profundamente. Renata, esta é minha namorada Nicole. Nicole, esta é minha futura ex-esposa Renata, disse João, sua voz desprovida de qualquer emoção. A mente de Renata girou, incapaz de compreender toda a extensão do que estava acontecendo. Espera, não entendo. Então você está me dizendo que trouxe sua namorada para nossa casa? Ela começou, sua voz tremendo de descrença e dor. João interrompeu bruscamente. Minha casa, Renata. É minha casa. E olha, eu tentei fazer dar certo e claramente falhou. Sinto muito, mas temos que seguir em frente, ele declarou, seu sorriso forçado e vazio. As palavras atingiram Renata como um golpe físico. Seu coração batia dolorosamente, o choque de sua traição tão devastador quanto perder um membro querido da família. Ela lutou para entender como tudo tinha mudado tão rapidamente. Apenas ontem eles estavam rindo juntos, compartilhando momentos de alegria. A confusão nublou seus pensamentos. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela conseguiu perguntar, sua voz uma mistura de raiva e tristeza. João suspirou pesadamente, sua expressão ficando azeda enquanto enfrentava o questionamento de Renata. Está acontecendo por fora, ele admitiu relutantemente. Por que você não me contou? Renata pressionou, precisando de respostas, sua voz subindo a cada palavra. A irritação de João cresceu visivelmente. Ele se mexeu desconfortavelmente, claramente não gostando da direção da conversa. Renata, este não é o momento ou lugar para discutir isso, disse ele, descartando. Renata tentou falar, sua voz vacilante com emoção. Quem é ela e como você pode ficar aí impassível? Ela perguntou, seus olhos correndo entre João e a mulher ao lado dele. Nicole abriu a boca para responder, mas antes que ela pudesse dizer uma palavra, João interveio. Ele se virou para Nicole, suas mãos apertando sua cintura enquanto encarava Renata diretamente. Sua voz era gélida, cada palavra deliberada e cortante. Renata, você teve sua chance. Você não atendeu às minhas expectativas, ele afirmou bruscamente. Nicole pode fornecer o que eu preciso. A dureza de suas palavras foi como um tapa no rosto de Renata, deixando-a cambaleante com a fria rejeição do tempo que haviam passado juntos. Não entendo, João. Depois de todos esses anos juntos, como você pode dizer isso? O que devo dizer a Carlos? Ela perguntou, sua voz tremendo à beira das lágrimas. A resposta de João foi fria e desdenhosa. Diga a ele o que você achar melhor. Eu não sou o pai dele, Renata. Que tipo de pergunta é essa? Ele disparou, sua raiva aumentando.
João, é realmente você falando? Você pode ouvir o que está dizendo? Renata implorou, lágrimas já escorrendo por suas bochechas. João fechou os olhos, um gesto de irritação. Ah, qual é, Renata? Você está tentando me fazer sentir culpado por Carlos agora? Ele não é do meu sangue, ele nunca seria meu filho. Como você pode ser tão ingênua? Ele retrucou duramente. Renata ficou lá, soluçando silenciosamente, sua cabeça baixa em desespero. Não tenho interesse na sua vida mais. Faça-me um favor, quer? João fez uma pausa, olhando além de Renata. Sem que lhe soubessem até agora, Carlos, de 7 anos, tinha ouvido tudo. Quando Renata se virou, ela viu seu filho espiando pelo canto, sua tentativa de sorrir fazendo pouco para mascarar as lágrimas brotando em seus olhos. Bebê, a voz de Renata quebrou enquanto ele caminhava para seus braços. Sinto muito, bebê. João limpou a garganta alto, interrompendo o momento terno. Desculpe interromper seu momento emocional, mas você precisa fazer as malas agora, Renata. Renata olhou para João através de suas lágrimas, atordoada. O que você quer dizer, João? Não temos para onde ir. Você não pode nos dar algum tempo? Isso acabou, Renata. Se você se esforçasse, talvez pudesse encontrar um lugar para ir, como aquele velho barraco que você herdou. Renata ofegou suavemente, dando um passo para trás enquanto as engrenagens em sua cabeça começavam a funcionar. Ficou mais claro naquele momento que o homem diante dela era. Sem uma palavra dita, ela se virou nos calcanhares, segurando a mão de seu filho enquanto se dirigia ao quarto que compartilhavam. Vá pegar suas coisas, Carlos. Para onde vamos, mãe? Carlos perguntou com um sorriso, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Renata engoliu em seco, desviando o olhar do menino que a olhava inocentemente. Vamos ficar bem, bebê. Só vá pegar suas coisas. Assim que ouviu o suave clique da porta, ela desabou no chão. Parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Ela ficou lá, soluçando e lembrando como tudo começou. Era difícil para ela até mesmo se casar novamente após a morte de seu primeiro marido. Nenhum homem parecia chegar perto de tratá-la bem até que João apareceu. Era uma noite quente de verão e ela estava participando da festa de aniversário de um amigo em comum. Inicialmente, ela estava hesitante em ir por causa de Carlos, mas a insistência persistente de seu amigo finalmente a convenceu. Ele foi a primeira pessoa que ela viu quando entrou no jardim. Ele era alto, de cabelos escuros e tinha olhos azuis penetrantes que pareciam ver através dela, como se soubesse que ela estava observando. Ele caminhou até ela com um sorriso no rosto. João era charmoso e espirituoso, fazendo-a rir com facilidade pela primeira vez em 1 ano e meio. Ela lembrou como seu coração pulou uma batida quando ele pegou sua mão, como seu sorriso a fez sentir-se em casa. Eles dançaram sob as estrelas naquela noite, balançando suavemente ao som da música enquanto seus olhos estavam fixos um no outro. Era como se o tempo tivesse parado e tudo o que importava eram os dois. À medida que a noite chegava ao fim, ele a acompanhou até seu carro. Tendo trocado números, ele mais tarde a convidou para um encontro adequado. Ela lembrou que se sentia como se estivesse andando nas nuvens. No entanto, isso não durou muito, pois ela percebeu que nunca tinha contado a ele sobre seu filho. Após 2 encontros, ela reuniu coragem e contou tudo sobre si mesma, incluindo seu filho e sua herança. Olhando para trás agora, ela sabia que deveria ter sido cuidadosa quando ele foi rápido em descartar essas coisas, dizendo que só amava. Ela afastou tudo que era gritante, tentando se convencer de que o amor que compartilhavam era maravilhoso. Até o dia em que foram verificar a casa que ela herdou de seu pai. Ela não pôde deixar de lembrar o quão enojado ele parecia quando chegaram lá. Não era o que ambos esperavam, mas ele parecia mais desolado e irritado ao mesmo tempo. Era o mesmo homem que era tão carinhoso e gentil com ela que agora segurava uma mulher em seus braços. Suas risadas chegavam até o quarto deles, quebrando seu coração ainda mais. Nunca ela teria pensado que tudo o que seu ex-marido queria era sua herança. Tudo o que ele fez foi uma completa mentira. Como não percebi isso antes, ela gemeu, tentando se levantar. Ela não podia mais suportar tudo o que estava acontecendo, então precisava fazer o que lhe foi pedido.
As lembranças de Renata se transformaram em amargo ressentimento enquanto ela entrava em seu quarto, abrindo a porta do armário com uma força que fez os cabides caírem no chão. Ela começou a jogar roupas em uma mala com raiva. Ela não podia acreditar que tinha desperdiçado anos nas mentiras e enganos de João. Enquanto ela fazia as malas, sua cabeça corria com todos os sinais que ela tinha ignorado, todas as vezes que tinha feito desculpas para o comportamento dele. Sua raiva e mágoa transbordavam, manifestando-se na maneira feroz como ela enfiava roupas na bolsa, como se tentasse espremer toda a dor e traição. Justo quando ela estava prestes a fechar o zíper da mala, uma pequena voz interrompeu seus pensamentos tumultuados. Mãe, o tom hesitante de Carlos rompeu sua fúria e ela se virou para ver seu filho parado na porta, sua mochila pendurada no ombro e outra mala ao lado dele. Está tudo bem, bebê. Eu já estou pronta. Ela fechou sua mala, movendo-a em direção à porta. Eles saíram da casa e foi preciso toda a força de vontade dela para não olhar para trás. Renata saiu da garagem, deixando para trás a casa onde ela e Carlos tinham passado 4 anos. O silêncio no carro continuava a aumentar, pontuado apenas pelo ocasional fungar de Carlos. Seu coração doía sabendo que seu filho estava sofrendo tanto quanto ela e ela não podia fazer nada para fazer isso desaparecer. Nunca vamos voltar para casa? Carlos finalmente perguntou, tremendo ligeiramente. Renata respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. João e eu estamos tendo alguns problemas, amigo. Precisamos ficar longe por um tempo. Ela fez uma pausa, recolhendo seus pensamentos. Ele não estava sendo honesto conosco, Carlos. Ele estava nos machucando, a nós dois, e era melhor sairmos. É por causa dela. Seus olhos se estreitaram enquanto ele olhava para ela pelo espelho. Ela notou que seu rosto já estava pálido quando seu coração pulou uma batida. Sim, querido, ela sussurrou suavemente. Mas vamos superar isso juntos, ok? Vamos fazer uma vida melhor, só nós dois. Enquanto dirigiam pelas ruas, ela começou a apontar para as outras casas na nova área para onde estavam se mudando, tudo na tentativa de fazer seu filho falar novamente. Você se lembra do lugar que eu te contei que seu avô nos deixou? Carlos apenas acenou com a cabeça, olhando pela janela. É lá que vamos ficar. Vai ser divertido. Não muito tempo depois, a casa que João se referiu como um velho barraco entrou em vista. Renata sabia que não era muito, mas era um ótimo lugar para recomeçar, um lugar para curar. Ela entrou na garagem, desligando o motor. Chegamos, amigo, ela forçou um sorriso no rosto. Vamos entrar e cuidar do lugar. O que você acha? Acho que pedi frango com batatas fritas também. Foi então que Carlos olhou diretamente nos olhos dela, como se examinasse suas emoções. Minha comida favorita, ele apenas disse enquanto saía do carro, subindo os degraus. Renata sabia que seu filho queria dizer mais, mas decidiu não fazê-lo. Ele era tão parecido com seu pai em muitos aspectos e, pela primeira vez naquele dia, ela ficou grata que Carlos não fosse filho biológico de João. Renata entrou na casa junto com Carlos, que estava olhando ao redor do interior espaçoso. A casa era maior do que parecia por fora, com tetos altos e grandes janelas que deixavam entrar muita luz, mas era claro que João estava errado em chamá-la de barraco. Apesar de ser uma bagunça, com poeira e teias de aranha cobrindo todas as superfícies, ainda era uma casa forte. Bem, amigo, parece que temos trabalho pela frente, Renata suspirou, arregaçando as mangas. Carlos acenou com a cabeça, ainda olhando ao redor. Deixe-me verificar o sótão para ver o que podemos usar. Deve haver um aspirador de pó em algum lugar. Só tenha cuidado, amigo, ela chamou, observando subir para o sótão. Ele voltou para a sala de estar menos de 5 minutos depois. Juntos, eles começaram a limpar a casa de cima a baixo. Eles tiraram o pó e aspiraram, esfregaram os pisos e limparam os balcões. Renata mostrou a Carlos como usar um esfregão e como limpar as janelas até que brilhassem. Enquanto trabalhavam, a casa começava a se transformar. A poeira e a sujeira desapareceram, revelando a verdadeira beleza da casa. Os pisos de madeira que antes estavam tão empoeirados agora brilhavam intensamente, assim como as janelas cintilavam. Tudo isso mudou a aparência geral da casa. Renata e Carlos continuaram trabalhando incansavelmente, fazendo pausas apenas para comer e descansar.
Mas conforme as horas passavam, seu trabalho duro compensava. A casa começava a parecer um lar, pouco a pouco. Quando terminaram a última parte da limpeza, Renata se virou para seu filho com um sorriso. Sabe, garoto, acho que formamos uma ótima equipe. Assim que Carlos estava prestes a responder, ela viu o tremor em seus olhos e a maneira como suas mãos tremiam. A sala de estar, embora brilhando de limpeza, era desprovida de qualquer forma de calor. Os olhos de Renata percorreram a sala, pousando no velho fogão no canto. Ela se lembrou de ter visto algumas tábuas de madeira descartadas no quintal e decidiu tentar usá-las como lenha. Mas quando ela lutou para quebrá-las em pedaços menores, percebeu que não seria fácil. Por que não vamos ver se podemos conseguir um machado com nossos vizinhos? Ela segurou as mãos com força, tentando se manter aquecida como seu filho também estava tentando fazer. E se não formos bem-vindos? Carlos perguntou a mesma pergunta que estava em sua mente. Ela sorriu, segurando-o pela mão, e saiu da casa. Eles se dirigiram à casa do vizinho, esperando contra a esperança que pudessem ter um machado ou algo que ela pudesse usar. A casa ao lado da deles parecia tão quieta quanto a sua antes de chegarem. Renata realmente esperava que as pessoas aqui fossem bondosas o suficiente para ajudá-los. Carlos já tinha visto coisas suficientes de partir o coração em um dia, ela não estava pronta para que isso continuasse. Eles ficaram diante da porta da grande casa pintada em um belo tom de cinza. Criando coragem, ela finalmente bateu na porta, esperando que alguém respondesse. Mas os segundos voaram e ninguém respondeu. Carlos trocou um olhar com sua mãe antes de bater novamente, um pouco mais alto desta vez. No entanto, nada mudou. Renata estava prestes a bater novamente quando a porta lentamente se abriu, revelando uma senhora idosa. Posso ajudar, querida? A mulher perguntou, seus olhos primeiro em Renata antes de seu olhar se fixar em Carlos. A mulher sorriu calorosamente, esperando que a senhora diante dela desse uma resposta. Desculpe incomodar a esta hora. Acabamos de nos mudar para esta casa e estamos precisando muito de um machado. A mulher balançou a cabeça lentamente. Não tenho nenhum, mas entrem. Não fiquem aí fora no frio. Vocês vão congelar até a morte. A mulher deu um passo para o lado, revelando uma aconchegante sala de estar atrás dela. Renata hesitou, não se sentindo tão confortável em entrar na casa de uma estranha. Mas o tremor de Carlos ao seu lado a fez pensar novamente. Ela não podia deixá-lo sofrer no frio, mesmo que ela pudesse suportar o frio, ele não podia. Com um aceno silencioso, ela segurou a mão de Carlos e entrou na casa da mulher. O calor que os recebeu assim que entraram era tudo o que eles precisavam naquele momento. O fogo crepitava na lareira, dando um suave brilho naquela área. O olhar de Renata finalmente pousou na mulher, observando como ela parecia. A mulher era claramente tão velha quanto sua mãe falecida teria sido, mas ainda parecia mais bonita, como um livro bem usado que se tornava precioso com o tempo. No geral, sua estrutura era mais robusta do que qualquer pessoa que ela já tinha visto com sua idade. A casa era tão bonita quanto a mulher. As paredes eram decoradas com personagens desenhados à mão que Renata suspeitava terem sido feitos por uma criança pequena. Dando uma rápida fungada, ela podia jurar que a mulher estava assando algo. Renata sentiu uma pontada de inveja, desejando que sua casa pudesse ser tão acolhedora. Quando se acomodaram ao lado da lareira, a mulher entregou-lhes xícaras. A dela estava cheia de chá fumegante e a de Carlos, chocolate quente, seu favorito. Sou Eliane. Não peguei seu nome antes. Renata ofegou um pouco, envergonhada. Perdoe meus modos. Sou Renata e este é meu filho Carlos. Ela deu uma olhada em seu filho, que estava ocupado com seu chocolate quente. Ah, você deve ser bem cautelosa, Renata. Não se preocupe, eu não mordo. As bochechas de Renata coraram, mas ela não negou. Eliane se inclinou para a frente. Conte-me o que traz você para esta velha casa. Pensei que estava abandonada depois que ninguém veio verificá-la. Seu olhar baixou enquanto ela bebia o chá. Não estava abandonada, ela disse, sem dizer mais nada, mesmo percebendo que Eliane queria ouvir mais. Ah, entendo. Bem, é claro que você não está apenas de passagem. Você está ficando, pelo menos por um tempo. Renata assentiu, sentindo uma sensação de alívio a invadir.
Ela estava começando a achar que Eliane pressionaria com mais perguntas. No entanto, havia algo sobre Eliane que a deixava à vontade, apesar de suas reservas iniciais. Sua mente vagou para cenas que aconteceram mais cedo naquele dia e ela não pôde deixar de se perguntar o que João estava fazendo agora. O que ela tinha certeza, no entanto, era que ele não estava na mesma situação que eles. Ele provavelmente estava na cama com a nova garota que ele usou para substituí-la. Ela não pôde evitar o sorriso triste que se formou em seu rosto. Era muito melhor do que chorar novamente. Ela não notou as tentativas de Eliane de chamar sua atenção, muito presa em seus próprios pensamentos. Não foi até o toque gentil de Eliane em seu braço que ela voltou à realidade. Renata, querida, eu estava chamando seu nome. Eliane sorriu suavemente. Tenho quartos de hóspedes lá em cima e vocês dois são bem-vindos para passar a noite. Pela manhã, vou chamar alguém para fazer os reparos na sua casa. Os instintos de Renata entraram em ação e ela balançou a cabeça. Não, Eliane. Você já fez o suficiente. Não podemos nos impor assim. Bobagem, criança. Você não está se impondo. Eu quero ajudar e, além disso, não é seguro para você voltar para aquela casa fria e escura esta noite. Renata hesitou, surpresa com a oferta que Eliane lhe fez, mas ela não queria ser um fardo. Realmente, Eliane, ficaremos bem. Nós podemos. A mão de Eliane em seu braço a interrompeu. Renata, escute-me. Você não vai voltar para aquela casa esta noite. Você vai ficar aqui, onde é quente e seguro, e pela manhã vamos consertar sua casa e você pode voltar para sua vida. Mas por enquanto, apenas aceite minha ajuda, ok? A resistência de Renata desmoronou sob sua persistência, vendo que Eliane não estava prestes a permitir um não como resposta. Ok. Obrigada, Eliane. Renata se agasalhou e voltou para sua casa, surpresa com o frio que fazia de repente. Ela rapidamente reuniu alguns itens essenciais, roupas, artigos de higiene e o cobertor de Carlos, e retornou à casa de Eliane. Ao entrar, ela viu Carlos profundamente adormecido no sofá, seu pequeno peito subindo e descendo a cada respiração. Eliane sorriu e acenou em direção às escadas. Deixe-me mostrar os quartos. Renata seguiu, carregando Carlos enquanto seus olhos se ajustavam à penumbra do corredor do andar de cima. As mesmas decorações nas paredes da sala de estar foram levadas um passo adiante no corredor, desta vez parecendo mais maduras. Eliane mostrou-lhe 2 quartos lado a lado. Ela rapidamente colocou Carlos, que murmurou algo em seu sono, na cama, colocando seu cobertor sobre ele. Mas enquanto ela olhava para seu filho na cama, sentiu-se inquieta. Ela não queria dormir sozinha esta noite, dado como o dia tinha sido para ela. Como se sentisse sua hesitação, Eliane permaneceu junto à porta. Sabe, Renata, você é bem-vinda para compartilhar um quarto com Carlos se quiser. Sei como pode ser com mães e seus filhos. Os olhos de Renata encontraram os de Eliane, perguntando-se se ela era tão fácil de ler ou se Eliane simplesmente tinha esse sexto sentido. Obrigada, Eliane. Acho que vou fazer isso. Foram algumas horas antes que Renata finalmente conseguisse dormir, e antes que ela finalmente deixasse a realidade ir embora, lágrimas caíram de seus olhos, tanto em gratidão quanto em choque. Pelo menos em tudo o que aconteceu, ela não perdeu inteiramente. No dia seguinte, Renata estava de pé na sala fria e mal iluminada, observando enquanto o filho de Eliane, Caio, examinava a antiga fornalha. Suas feições robustas pareciam esculpidas em granito, sua mandíbula era afiada e inflexível. Seus olhos, ela notou, eram principalmente de um tom profundo de azul, concentrando-se na fera de metal diante dele. Inicialmente, ela o confundiu com o faz-tudo, até que Eliane o apresentou como seu filho e a pessoa que cuidaria dos reparos. Eliane também mencionou algo sobre ele ser bombeiro. A fornalha era uma massa enorme de poeira e decadência, porque tinha ficado inativa por muito tempo. Havia teias de aranha por toda parte, junto com uma espessa camada de poeira. Renata se perguntou como ela tinha conseguido funcionar. Essa coisa é uma relíquia. Estou surpreso que não tenha explodido a casa toda, disse Caio. Graças aos céus que minha mãe não tinha um machado. Renata, que estava ao seu lado, sentiu-se defensiva de repente. Ei, não é tão ruim assim. Só precisa de um pouco de cuidado e atenção. Cuidado e atenção.
Essa coisa precisa de um milagre ou de uma bola de demolição, ele resmungou, balançando a cabeça. Bem, não é como se eu tivesse escolha. Veio com a casa. Caio bufou, fazendo com que ela quisesse gritar de frustração. Bem, o dono anterior provavelmente queria se livrar dela junto com o resto deste lixão. Ei, esta casa tem caráter e não é um lixão, seus olhos perfuraram a parte de trás da cabeça dele. Se olhares pudessem matar, ele teria ido embora há muito tempo. Caráter? Você quer dizer como o telhado com vazamentos e os pisos rangentes? É, realmente encantador. Eliane limpou a garganta alto, interrompendo a dupla. Caio, querido, já chega. Renata, por que você não vai me ajudar com o almoço? Carlos estará em casa em breve e você ainda não fez compras. Sem dizer mais nada, Renata se acalmou, sabendo que era muito infantil fazer um escândalo. Mas assim que ela saiu da casa, podia jurar que ele murmurou algo irritante sobre ela. Como ela poderia ter sabido que a pessoa que Eliane disse que ajudaria era o filho de 35 anos da mulher? Ele era apenas 5 anos mais velho que ela, mas parecia muito maior e ridiculamente bonito. Ele era bastante irritante, tudo bem. Não valia a pena seu tempo, no entanto. Eliane já estava fazendo mais do que um favor ao permitir que ela ficasse. Ter um teto sobre sua cabeça e a de seu filho, se não fosse por Eliane, ela não poderia imaginar como teria se preparado para acordar Carlos e deixá-lo pronto para a escola em uma casa que precisava de múltiplos reparos. Carlos estava se tornando um menino grande pouco a pouco. Ele lhe disse esta manhã, com o queixo levantado, que poderia cuidar de si mesmo no banheiro. Há 3 anos, ele era quem chorava esperando que ela fizesse isso. Renata entrou na cozinha quente, permitindo que o aroma de pão recém-assado a envolvesse. Eliane estava no balcão, colocando alguns temperos no que Renata sabia ser um ensopado. Ela se juntou a ela imediatamente, querendo ser útil pela primeira vez. Cresci como filha única, Renata, Eliane começou a dizer enquanto se virava para o lado da janela, onde podia ver confortavelmente a casa de Renata. Meus pais eram mais velhos e derramaram todo o seu amor e atenção em mim. Mas às vezes eu me sentia tão solitária. Ansiava por um irmão para compartilhar meus segredos, para brincar, para brigar. As mãos de Renata pararam, perguntando-se o que provocou Eliane a começar a falar sobre sua infância do nada. Mas então conheci meu marido e ele se tornou meu tudo. Tivemos Caio e nossa pequena família estava completa. Ou assim pensávamos. Queríamos mais filhos, mas a vida tinha outros planos. Meu marido faleceu e fiquei sozinha com apenas Caio para cuidar. Partiu meu coração, Renata, pensar que nunca mais experimentaria a alegria da maternidade novamente. Renata podia se relacionar um pouco com o que Eliane estava dizendo. Sinto muito por isso. Oh, não é nada. É só que ver a maneira como você e Caio agiram mais cedo me fez imaginar como a casa teria sido se eu tivesse outro filho. Assim que ela estava prestes a falar, a porta da cozinha se abriu de repente e Carlos entrou, sua mochila pendurada no ombro, com um sorriso animado no rosto. Ei, mãe, adivinha? Fizemos um experimento de ciências hoje e foi tão legal. Fizemos um vulcão entrar em erupção e depois, na aula de educação física, eu marquei um gol. Ah, e esqueci de te contar, tirei um A na prova de matemática. O rosto de Eliane se iluminou imediatamente e ela envolveu Carlos em um abraço. Isso é incrível, querido. Estou tão orgulhosa de você. Nesse momento, Caio entrou na cozinha, seu nariz se contraindo ao sentir o cheiro no ar. Ele deixou escapar um suspiro antes de seus olhos pousarem no menino, cujos olhos estavam fixos nele. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios enquanto ele se aproximava. Ei, garotão! Os olhos de Carlos se arregalaram lentamente enquanto ele absorvia a figura imponente de Caio. Uau, você é enorme. Eu ouço isso muito, Caio riu, dando de ombros diante da afirmação. Renata se aproximou de seu filho, segurando-o pelos ombros. Carlos, isso não é uma coisa educada para se dizer. Peça desculpas ao Caio. O rosto de Carlos ficou vermelho e ele olhou para seus pés. Desculpe, Caio. Sem problemas, garotão. Estou acostumado. Renata sorriu, seus olhos encontrando os de Caio em um breve momento de compreensão. Bem, vamos comer alguma coisa, não é?
Carlos, por que você não vai lavar as mãos e começaremos? Enquanto Carlos saía correndo, Renata se virou para Caio, apologética. Desculpe por isso. Ele pode ser um pouco entusiasmado às vezes. Como eu disse, estou acostumado. As crianças sempre ficam curiosas sobre o grande e assustador bombeiro. Renata apenas sorriu, vendo-o sob uma nova luz. As próximas semanas passaram tão rápido quanto um relâmpago no céu. Ela fez o melhor para se manter ocupada quando Carlos não estava por perto. Eliane também lhe fazia companhia em várias ocasiões. Em um desses dias, ela desabou em lágrimas, lembrando-se do que seu ex-marido havia feito com ela, mas Eliane simplesmente a abraçou, sem fazer perguntas. As palavras estavam na ponta de sua língua, prestes a contar a Eliane que seu ex-marido trapaceiro acabará de lhe entregar os papéis do divórcio. Essas palavras nunca foram ditas e Eliane não perguntou sobre isso, mesmo dias depois. Ela pegou os pratos que havia emprestado de Eliane e saiu pela porta, fazendo uma nota mental para também comprar novos utensílios de cozinha. Carlos voltaria em breve, então ela precisava fazer isso o mais rápido possível. Assim que trancou a porta e se virou, notou um carro exótico parar no portão de Eliane. Uma jovem garota, parecendo mais nova que Carlos, saltou do carro e acenou ansiosamente para o motorista antes de pular para dentro da casa. Renata ficou mais curiosa quando Caio apareceu do nada, parado junto ao portão como se estivesse esperando que o motorista o notasse. Foi então que uma mulher deslumbrante com longos cabelos escuros e sedosos saiu do carro, parecendo um pouco corada. Caio e a mulher começaram a falar em voz baixa. Pelas rugas na testa de Caio, ela suspeitava que estavam tendo uma discussão, mas estava longe demais para entender o que estavam dizendo, não que fosse da sua conta. O homem fazia o melhor para irritá-la cada vez que a via. Sentindo-se como uma intrusa, ela hesitou, sem saber se deveria ficar para trás e devolver os pratos mais tarde ou continuar. Justo então, a mulher saiu furiosa, deixando Caio parado sozinho junto ao portão, seus olhos ainda fixos no carro enquanto ele se afastava. Caio passou as mãos pelo cabelo em frustração enquanto se virava para voltar para casa. Seus olhos encontraram os dela imediatamente antes que ele finalmente acenasse com a cabeça e entrasse na casa. Renata não precisava que ninguém lhe dissesse para adiar a devolução dos pratos para Eliane até a próxima vez. Ela se perguntou por que os olhos de Caio brilharam de raiva para ela. Parecia mais cru do que a raiva em si. 2 dias depois, Renata não podia mais evitar ir à casa de Eliane. Carlos tinha vindo com perguntas de Eliane, a quem ele agora via como sua própria avó. Ela bateu 2 vezes antes que a porta se abrisse e a garotinha que ela viu no início da semana ficasse diante dela, sorrindo. Oi, sou Ana. Renata não pôde evitar o sorriso que se espalhou por seu rosto. Foi então que ela viu que Eliane estava atrás de Ana. Não te vejo há um tempo. Esta é Ana, a filha de Caio. Seu sorriso congelou enquanto ela processava a apresentação que Eliane acabará de fazer. A filha de Caio. Ela não esperava isso. Isso explicava a semelhança incrível entre Caio e sua filha. Ela o tinha achado principalmente rude e irritante, mas agora, percebendo que ele tinha uma filha, a fez pensar que ele era um bobão. A filha de Caio, ela gaguejou enquanto entrava na casa, caminhando para a cozinha para colocar os pratos lá. É isso mesmo, minha miniatura. Renata se virou para ver Caio parado na porta, olhando para ela com diversão. Ele estava encostado no batente com os braços cruzados. Uau, eu não sabia que você era pai. Ela desviou o olhar de seu olhar. Caio levantou uma sobrancelha. Bem, estou cheio de surpresas. Surpresas uma ova, ela murmurou para si mesma, caminhando em direção a ele. Você é tão rude e intimidador, acredite ou não. Agora, você pode me dar licença? Ele colocou a mão sobre o batente da porta, bloqueando seu caminho. Rude e intimidador? Não é exatamente o tipo de linguagem que eu usaria para me descrever. Bem, você tem que admitir que pode ser um pouco assustador às vezes. Assustador, eu? Nunca. Ela não pôde deixar de rir, colocando a mão sobre a boca. Ah, qual é? Você é como um grande e durão bombeiro. Tenho certeza de que tem um lado macio em algum lugar aí dentro. Não vá tendo ideia sobre eu ser macio, entendeu? Sou todo durão e áspero nas bordas. Claro.
É por isso que você tem uma filha que parece tão fofa e igualzinha a você. Você é um total bobão. O rosto de Caio ficou vermelho e ele desviou o olhar, murmurando algo sob sua respiração. Cala a boca. Qual é o problema, bombeiro? Não consegue lidar com um pouco de provocação? Eliane bateu no braço de seu filho, fazendo-o se afastar relutantemente. Chega de brincadeiras, vocês dois. Caio, por que você não leva Renata e Carlos junto ao parque com Ana? Ele começou a dizer algo, mas parou no meio do caminho. Eu posso levar Carlos, mas eu entendo. Eu só vou deixá-lo pronto então. Ela aproveitou a oportunidade para se desculpar e se mudou para a sala de estar, onde Ana e Carlos estavam desenhando um objeto. Desculpe, Ana. Tenho que deixar Carlos pronto para o piquenique. Ana sorriu amplamente, permitindo que Renata visse alguns de seus dentes faltando. Você está vindo, ela gritou alto, pulando de pé. Renata, sinto muito. Não quis dizer dessa maneira. Segurando a mão de Carlos, ela sorriu. Eu sei. Tenho outras coisas para fazer enquanto vocês estão fora. Você pode vir conosco, por favor? Eu sei que começamos de forma um pouco áspera, mas realmente quero compensar isso. Caio parecia miserável o suficiente para Renata ter segundos pensamentos. Ela não estava realmente ofendida antes com suas palavras. Era apenas que ele foi rápido em dispensá-la não estando lá, o que não era problema. Tem certeza de que não está fazendo tudo isso porque não consegue lidar com duas crianças energéticas e hiperativas sozinho? Ela colocou sua mão livre na cintura, dando-lhe um olhar. Caio riu baixinho no início antes de se tornar mais alto. Eu vou considerar isso como um sim. As crianças gritaram animadas enquanto Renata subia na caminhonete uma hora depois. Ela não pôde deixar de pensar em seu ex-marido. Ele nunca teria tirado um tempo para planejar um piquenique ou brincar com as crianças como Caio estava fazendo. Ela se sentiu um pouco enjoada no estômago enquanto pensava em tudo o que havia acontecido. Ela não se incomodava muito com isso, meses haviam se passado e seu filho agora estava estabelecido na escola. Carlos estava realmente maduro porque entendia bem o que aconteceu na casa. Terra para Renata, Caio estalou os dedos, interrompendo seus pensamentos. Renata começou, olhando para ele. Oh, desculpe. Minha mente estava apenas em outro lugar, ela riu sem graça. Caio levantou uma sobrancelha, dando-lhe um olhar enquanto dirigia. Tudo bem? Você parecia estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Renata hesitou, insegura se deveria compartilhar seus pensamentos. Vou te contar mais tarde quando as crianças não estiverem por perto. Caio assentiu delicadamente, como se ela tivesse acabado de lhe dizer que lhe daria o mundo. Ok, combinado. Ele ligou a música e os olhos de Renata se arregalaram quando ela reconheceu as notas de abertura de A Sweet Serenade and da banda Sweetfoot. Ela não pôde deixar de gritar de excitação. Ah, meu Deus, eu amo essa música, ela exclamou. Já os vi em concerto tipo 5 vezes. Sou uma fã total. Quem diria, Renata sorriu, sentindo-se um pouco autoconsciente. Eu costumava tocar os CDs deles repetidamente e sonhar em conhecer John Foreman. Eu até tinha um pôster do Sweetfoot na parede do meu quarto. Bem, fico feliz por poder trazer de volta algumas lembranças agradáveis para você. Enquanto a música continuava tocando, Renata se viu sentindo-se cada vez mais à vontade. Ela olhou para Caio, que a observava com um sorriso caloroso. Ela tinha esquecido totalmente que seus filhos estavam com eles enquanto se perdia na música. No parque, eles encontraram um bom lugar sob uma árvore e Caio estendeu um cobertor. Renata sentou-se e Caio juntou-se a ela enquanto as crianças corriam para brincar. Eles observaram enquanto Carlos e Ana se perseguiam, rindo e gritando de alegria. Enquanto estavam sentados lá, Renata perguntou a Caio sobre seu trabalho como bombeiro e ele contou tudo o que tinha experimentado, até mesmo assustando-a em um ponto, mas foi tudo divertido. Foi com ele que ela finalmente pôde dizer que era escritora e que apenas um de seus livros havia sido vendido. Enquanto conversavam, eles descobriram que tinham mais em comum do que pensavam. Ambos eram criativos, ambos amavam crianças e ambos valorizavam a família acima de tudo. A conversa fluiu sem esforço e, logo, eles perceberam que era hora de comer. Eles desempacotaram a comida e as crianças se juntaram a eles, ansiosas para começar.
Eles se sentaram juntos, compartilhando a comida que Eliane havia preparado para eles. A comida na cesta de piquenique era mais do que apenas comida de piquenique, era tudo. Enquanto comiam, Renata notou a maneira como Caio interagia com sua filha, a maneira como ele a ouvia e a fazia se sentir especial. Ela viu o amor em seus olhos e seu coração derreteu. Ela percebeu que esse homem duro e rude era diferente com sua filha. Quando terminaram a refeição, Caio sugeriu um jogo de pega-pega e as crianças gritaram de excitação. Renata se juntou, rindo e correndo com os outros. Pela primeira vez em muito tempo, ela pôde rir sem se sentir triste. Quando o sol mergulhou abaixo do horizonte, eles voltaram para o carro, exaustos, mas felizes. Renata se virou para Caio e suspirou dramaticamente. Obrigada por hoje. Tive um tempo maravilhoso. A qualquer hora, Renata. Fico feliz que tenha gostado. As crianças já estavam dormindo assim que entraram no carro, exaustas de tanto brincar. Caio ainda tocou outra de suas músicas favoritas da banda, mas desta vez ela ficou quieta, olhando pela janela enquanto pensava em todas as memórias que isso trazia. Seu pai teve dificuldades quando ela era fã. Ele a trancava dentro do quarto só para que ela pudesse ler, mas ela pulava pela janela, fazendo seu pai se preocupar o tempo todo. Se ela pudesse voltar atrás no tempo apenas para estar em seu abraço, ela choraria e ele lhe contaria uma de suas piadas bobas para irritá-la. O carro parou de repente, fazendo Renata se sobressaltar. Já estamos em casa. Caio apenas sorriu, abrindo a porta lateral e carregando Carlos primeiro. Espere aqui. Vou colocá-lo na cama rapidinho. Ela observou enquanto o homem alto e musculoso carregava Carlos gentilmente antes de estender a mão para pegar a chave. Ela se pegou sorrindo enquanto ele entrava na casa e ela esperava no carro. Agora você quer continuar sorrindo para coisas imaginárias? Não querendo acordar Ana, ela saiu do carro, cerrando o punho para ele. Meu personagem imaginário é um lutador de luta livre mundialmente famoso, ela respondeu brincando. Ambos riram juntos do que ela havia dito. Ela lhe deu um sorriso enquanto entrava na casa. Quando estava prestes a entrar, ele gritou algo, mas ela não conseguiu entender as palavras. Foi só depois de ter se preparado para dormir e arrumado tudo como queria, incluindo um banho quente, que ela percebeu o que ele havia dito e ofegou. Não se precipite, Renata. Talvez você não tenha ouvido direito, ela sussurrou para si mesma, puxando as cobertas sobre sua cabeça, como se isso pudesse impedir os pensamentos em sua mente. Não foi até que seus olhos se fecharam, prestes a se render ao sono, que ela sorriu porque Caio havia lhe dito que ela parecia mais bonita. Os meses seguintes vieram com piqueniques frequentes e festas de aniversário, mas Caio não repetiu o que havia dito naquela noite e ela não se incomodou em perguntar. Não adiantava. Uma quinta-feira à noite, ela decidiu passar na casa de Eliane para conversar. Ela bateu na porta, mas não houve resposta. Ela tentou chamar, Eliane, você está aí? Mas apenas o silêncio respondeu. O coração de Renata começou a acelerar enquanto ela tentava a maçaneta da porta e a encontrou destrancada. Ela abriu a porta e chamou Eliane, esperando que ninguém tivesse invadido a casa. Ela pegou seu telefone e discou o número de Eliane. Eliane, Eliane, onde você está? Estou na sua casa e não tem ninguém aqui, ela disse, tentando soar calma. A resposta de Eliane foi um soluço. Renata, estamos no Hospital São Miguel. Ana, ela está tão doente. O que está acontecendo? Quão doente ela está? Renata perguntou, seu coração acelerando. O choro de Eliane ficou mais alto. Ela precisa de um transplante de rim. Os médicos, eles dizem que é a única maneira de salvar a vida dela. O mundo de Renata parou. Ela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Estou a caminho, ela disse imediatamente. Ela correu para fora da casa de Eliane até sua própria casa, instruindo Carlos a ficar em casa enquanto ela corria para seu carro. Seu coração disparou enquanto ela se apressava em direção ao hospital, os soluços de Eliane ainda ecoando em sua cabeça. Ela entrou no saguão do hospital, seus olhos vasculhando a área de espera por Eliane e Caio. Ao avistá-los abraçados, ela correu em sua direção, seus saltos fazendo barulho no chão. Eliane, o que está acontecendo? Renata perguntou suavemente. O rosto manchado de lágrimas de Eliane se ergueu, seus olhos implorando.
Ana, ela precisa de um transplante de rim. Os médicos dizem que é a única maneira de salvar a vida dela. A respiração de Renata ficou presa. Um transplante de rim. O custo de tal cirurgia era astronômico. Ela sabia que Eliane e Caio não podiam pagar sozinhos. Quanto tempo ela tem? Ela perguntou novamente, enquanto as engrenagens clicavam em sua cabeça. Os médicos dizem que temos apenas algumas semanas para levantar os fundos. Caio, que estava quieto desde então, finalmente falou. Já começamos uma campanha de arrecadação de fundos, mas não é o suficiente. Estamos com tão pouco tempo. Eles estão dizendo que vai custar cerca de R$500 mil, Eliane acrescentou, sua voz trêmula. O coração de Renata afundou quando ela ouviu os números. A quantia necessária era assustadora, muito além do que poderia ser realisticamente levantado através de uma simples campanha de arrecadação de fundos. Ela sabia que tinha que dizer algo, qualquer coisa para fortalecer os espíritos de Eliane e Caio neste momento avassalador. Não se preocupem, vamos dar um jeito. Eu vou ajudar vocês a levantar os fundos. Vamos conseguir, ela segurou as mãos de Eliane com força. Renata odiava hospitais por causa desse tipo de situação. Em seu tempo, não havia ninguém para recorrer quando sua mãe ficou doente. Seu pai fez o melhor que pôde para reunir fundos, mas não pôde fazer nada para melhorar sua saúde. No entanto, Ana não era sua mãe. A menina sobreviveria a isso. Seu olhar se desviou para Caio, olhando-o bem pela primeira vez naquele dia. Ele parecia cansado, com raiva e frustrado enquanto se perdia em pensamentos. Ela colocou a mão em seu joelho, tentando tranquilizá-lo. O único grande problema era como eles iriam conseguir aquela grande quantia de dinheiro em poucas semanas. Renata fez o melhor para mascarar seu choque quando lhe disseram o valor exato, porque fazer isso não faria bem a ninguém. Ela observou enquanto Eliane começava a fazer ligações. Horas depois, Caio andava de um lado para o outro na sala, seus olhos fixos em seu telefone enquanto tentava entrar em contato com sua ex-esposa, uma modelo que estava sempre ocupada e nunca parecia ter tempo para a filha. Ela podia sentir sua frustração crescendo a cada tentativa fracassada. Ele finalmente se jogou em uma cadeira, com a cabeça nas mãos, e Renata sabia que tinha que agir. Ei, ela disse suavemente, sentando-se ao lado dele. Como está Ana? Caio balançou a cabeça, sua voz falhando. Sem mudanças. E eu nem consigo que minha ex atenda minhas ligações. Ela está tão presa em seu próprio mundo que nem se importa que nossa filha esteja lutando pela vida. Renata colocou uma mão em seu braço, tentando acalmá-lo. Vamos dar um jeito nisso, Caio. Vamos superar isso juntos. Mas Caio apenas balançou a cabeça, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu não sei, R. Eu simplesmente não sei. Ela envolveu seus braços ao redor de Caio, segurando com força enquanto ele deixava escapar um soluço. Ela o segurou por alguns momentos, deixando-o chorar sua frustração e preocupação. Então, ela gentilmente se afastou e olhou nos olhos dele. Vou para casa preparar Carlos para dormir, mas voltarei, ok? Vamos enfrentar isso juntos. Caio assentiu, seus olhos ainda úmidos de lágrimas, e ela lhe deu um sorriso suave antes de se levantar e sair do quarto do hospital. Mais tarde naquela noite, ela se revirou na cama, incapaz de dormir. Ela raramente tinha visto homens chorarem em sua vida, então foi realmente comovente quando Caio o fez. Na verdade, ela o entendia melhor. Ela faria o mesmo se estivesse em seu lugar. Ela finalmente adormeceu, mas foi um sono agitado e inquieto. Na manhã seguinte, ela acordou se sentindo grogue e exausta. Ela passou pelos movimentos de preparar Carlos para a escola, mas seu coração não estava nisso. Ela estava preocupada com pensamentos sobre como ajudar Eliane e Caio. Conforme os dias passavam, a ansiedade de Renata só crescia. Ela visitava Ana todos os dias, mas não havia melhora. A menina estava deitada em sua cama de hospital, seu pequeno corpo conectado a máquinas e fios, seus olhos afundados e sua pele pálida. Caio e Eliane estavam sempre lá, não deixando nada descoberto. Uma semana se passou e Renata sentia como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A condição de Ana permanecia inalterada e as contas médicas estavam se acumulando. Renata sabia que tinha que fazer algo, mas não sabia o que, e isso a deixava tão miserável.
Eventualmente, na manhã seguinte, Renata começou a limpar o sótão, tentando passar o tempo. A poeira estava voando por toda parte enquanto ela levantava velhos baús e caixas. Ela tossiu, acenando com a mão na frente do rosto enquanto alcançava uma velha mala. Havia mais poeira no ar, fazendo-a espirrar repetidamente. Colocando a mala de lado, ela limpou as mãos em seus shorts e tossiu enquanto levantava a tampa da mala. O suave aroma de couro velho saiu. Seus olhos se arregalaram ao ver arquivos cuidadosamente organizados e um envelope endereçado a ela. Seu coração pulou uma batida ao reconhecer a caligrafia de seu pai. Seus dedos tremeram enquanto ela desdobrava a carta lentamente. Enquanto ela examinava a carta, o papel já estava amarelado com tinta desbotada, o que significava que estava lá há muito tempo. Os olhos de Renata se encheram de lágrimas enquanto ela lia a nota de seu pai. Ela sentia tanta falta dele desde que ele faleceu. Ver tudo isso a deixou emocionada. Querida Renata, a carta começou na caligrafia familiar e ondulada de seu pai. Se você está lendo isso, significa que fez a sábia escolha de manter a casa, apesar de sua idade e das memórias que ela guarda. Sei que não tem sido fácil. Renata fez uma pausa, uma lágrima rolando por sua bochecha. Seu pai tinha partido há anos, mas sua presença parecia tão próxima neste momento. Ele continuou: não pude lidar muito enquanto estive aqui, sobrecarregado por minhas próprias limitações e as demandas da vida, mas saiba disso. Todos os dias eu tentava guardar um pouco, esperando que um dia pudesse ajudá-la quando eu não pudesse mais. Na parte inferior da carta, escrito em letras trêmulas, estava um número de telefone. Ligue para este número, ele escreveu. Fale com o Sr. Thompson. Ele sabe sobre os pequenos investimentos que fiz. Não é muito, mas espero que possam ajudá-la de alguma forma. Com um suspiro profundo, Renata enxugou os olhos e dobrou a carta de volta cuidadosamente, colocando-a na mesa ao lado dela. Sua mente vagou para Caio e Eliane no hospital, enfrentando suas próprias provações. O vínculo da família parecia mais forte do que nunca, um fio tecendo através de suas lutas separadas, puxando-os juntos em espírito, se não em presença. Reunindo sua determinação, Renata pegou o telefone e discou o número. Alô? Renata se apresentou, sua voz uma mistura de nervos e antecipação. Houve uma breve pausa na linha, um suspiro pesado e pensativo. Eu estava esperando sua ligação, Renata. Seu pai me disse que você entraria em contato eventualmente. Ele falava de você frequentemente, com tanto orgulho e esperança. Sua conversa serpenteou pelas vias de atualizações casuais, mas à medida que as cortesias diminuíam, uma mudança sutil tomou conta do comportamento do Sr. Thompson. Sua voz, anteriormente animada com reminiscência, adotou uma gravidade que aguçou a atenção de Renata. Renata, você deve estar se perguntando quem eu sou ou como conheci seu pai? O Sr. Thompson respirou fundo. Eu o conheci em um dia que poderia ter terminado tragicamente para minha família. Meu filho, ele quase se afogou no lago. A mão de Renata foi à sua boca, seus olhos se arregalando de choque. Foi um dia terrível, o Sr. Thompson continuou. Mas seu pai estava lá. Ele salvou a vida do meu filho. Eu ofereci a ele qualquer coisa, pronto para recompensá-lo, mas ele era um homem humilde, seu pai. Ele recusou qualquer compensação material. Eu estava em finanças toda a minha vida e, embora seu pai não aceitasse dinheiro, ele me deixou ajudá-lo a gerenciar o pouco que ele escolheu investir. Ele fez uma pausa, garantindo que Renata estivesse acompanhando. Seu pai enviava pequenas quantias sempre que podia. Ao longo das décadas, administrei esses investimentos. Fiz o meu melhor para garantir que rendessem os melhores retornos. Renata ouviu, cada palavra tecendo uma nova camada de entendimento sobre o homem que seu pai era e o legado que lhe deixou. Você viu os papéis no envelope? A voz do Sr. Thompson a trouxe de volta ao presente. Renata assentiu, lembrando-se do envelope grosso que ela ainda não tinha examinado completamente. Eles estão todos em seu nome. Ações, títulos, outros investimentos. Os olhos do Sr. Thompson brilharam com um toque de orgulho. Você pode querer ligar para seu consultor financeiro para confirmar, mas da última vez que verifiquei, você é milionária. As mãos de Renata tremeram ligeiramente enquanto ela processava a magnitude das palavras do Sr. Thompson.
Uma mistura de gratidão e admiração a invadiu ao perceber a profundidade da previsão de seu pai e da lealdade do Sr. Thompson. Obrigada, ela conseguiu dizer, sua voz grossa de emoção. Eu não tinha ideia. Enquanto eles continuavam a conversar, Renata sentiu uma profunda conexão com seu passado, entrelaçada com as possibilidades inesperadas de seu futuro. Tudo graças a dois homens de mundos diferentes, unidos por um momento de crise e uma vida inteira de gratidão. A primeira coisa que estava em sua mente assim que soube que tinha esse dinheiro era o tratamento de Anna. O plano de limpar o sótão já estava muito esquecido enquanto ela corria para pegar suas chaves, nem se importando em trocar de roupa. Seu coração disparou enquanto ela corria para o hospital, a notícia queimando um buraco em seu bolso. Ela mal podia esperar para compartilhá-la com Caio e Eliane. O tratamento de Anna não era mais um fardo financeiro. Seu pai tinha cuidado disso de além do túmulo. Renata entrou pelas portas do hospital, sua determinação palpável. Eu estou aqui para ajudar com os custos do tratamento, ela declarou sem hesitação. Eliane e Caio estavam sentados na área de espera, Caio parecendo desgastado pela preocupação, deu-lhe um sorriso fraco. Isso é realmente gentil da sua parte, Renata, mas você não precisa. Na verdade, eu vou cobrir tudo, Renata interrompeu. A expressão de Caio mudou para uma de confusão, suas sobrancelhas se juntando. Tudo, ele ecoou, claramente perplexo. Renata riu levemente, o som ecoando ligeiramente no corredor movimentado do hospital. Sim, tudo. Deixe-me explicar, ela disse, seus olhos brilhando de excitação. Esta tarde, enquanto eu estava limpando o sótão, encontrei algo incrível. Caio, ainda perdido em suas próprias preocupações, parecia não compreender o significado dela. Ele piscou, as linhas de estresse ao redor de seus olhos se aprofundando. Eu descobri que sou milionária agora, Renata continuou, sua voz cheia de uma mistura de espanto e alegria. Com essa revelação, os olhos de Caio se arregalaram dramaticamente, uma mistura de choque e descrença lavando seu rosto. Milionária, ele gaguejou, sua voz uma mistura de dúvida e esperança. Sim, Renata confirmou, acenando com entusiasmo. Graças a alguns investimentos que meu pai fez há muito tempo. Eu posso pagar por isso, Caio. Eu quero ajudar. O ceticismo inicial de Caio lentamente se transformou em alívio, seu corpo visivelmente relaxando à medida que o peso das preocupações financeiras começava a se levantar. Eu nem sei o que dizer, Renata. Obrigado, ele conseguiu dizer, sua voz grossa de emoção. Renata estendeu a mão, apertando sua mão gentilmente. Você não precisa dizer nada. Estou apenas feliz por poder fazer isso por você e sua família. Quando chegaram ao escritório administrativo, ela abriu a porta e entrou, ganhando a atenção da recepcionista. Estou aqui para acertar as contas de Anna Johnson, ela anunciou, tocando Caio, que ainda estava em choque. A recepcionista olhou para cima, surpresa com a chegada repentina deles. Ah, sim. Deixe-me apenas verificar, ela digitou em seu computador, seus olhos se arregalando ao ver o valor devido. Ok, isso é uma quantia significativa. Você gostaria de pagar com cartão ou... Renata interrompeu, puxando seu talão de cheques. Vou escrever um cheque. Quanto preciso pagar? Os olhos da recepcionista piscaram para o valor na tela. São 517 mil reais. Ela não hesitou ao escrever o cheque, querendo resolver tudo de uma vez, desde que a vida de Anna fosse salva. Ao entregar o cheque, os olhos da recepcionista se arregalaram de surpresa. Obrigada, muito obrigada, senhorita Renata, ela rapidamente processou o pagamento, seus dedos voando pelo teclado. Em poucos minutos, as contas foram acertadas e o tratamento de Anna foi garantido. Foi então que ela finalmente pôde relaxar, enquanto lágrimas ameaçavam cair de seus olhos. Está feito, ela sussurrou. Caio a envolveu em um abraço apertado, não se importando onde estavam. Obrigado, Renata, ele sussurrou em seu ouvido, ainda abraçando-a com força. Obrigado por salvar a vida de Anna. À medida que os dias passavam, a saúde de Anna começou a florescer. Seu tratamento era agressivo, mas eficaz, e ela lentamente começou a recuperar suas forças. Seu sorriso retornou, trazendo alívio a todos. Renata a visitava todos os dias, junto com Carlos, observando com alegria o progresso de Anna florescendo.
Caio estava sempre ao seu lado, e eles se sentavam juntos, segurando as mãos de Ana. Carlos sempre dizia que queria ir ver Ana. Ele levava todos os seus brinquedos favoritos e sentava pacientemente quando ela estava dormindo. Era apenas o sono que podia retirá-lo de estar no quarto. Em um desses dias, enquanto Ana dormia pacificamente, Caio se virou para Renata. Você fez isso. Você salvou a vida dela, seus olhos lhe disseram mais do que ele até mesmo disse. Ele sempre agradecera desde aquele dia e era persistente em querer pagá-la de volta de uma forma ou de outra. O dia em que Ana finalmente ficou livre para ir para casa foi um dia de celebração. Eliane, Caio, Carlos, Ana e Renata foram todos comer frango com batatas fritas, que era o favorito de Ana. Obrigada, Renata. Nunca pensei que estaria aqui neste momento, sorrindo assim. Sempre estarei em dívida com você, Eliane sorriu, segurando a mão de Renata enquanto as crianças discutiam sobre futebol com Caio. Eu estava em dívida com você primeiro, Eliane. Você acolheu meu filho e eu como se fossemos seus próprios filhos, ela apertou sua mão, sorrindo também enquanto voltava sua atenção para todos e notava que Caio tinha estado olhando para ela o tempo todo. Renata olhou para a vitrine da loja, perdida em pensamentos. Seus olhos vagaram para o anel de diamante em seu dedo e um sorriso suave se espalhou em seu rosto. Ela se lembrou do dia em que Caio propôs, a maneira como seu coração pulou uma batida quando ele se ajoelhou. Seu relacionamento floresceu rapidamente e eles se viram inseparáveis. Passaram incontáveis horas explorando a cidade, de mãos dadas e rindo juntos. Nunca houve um momento em que ela se sentisse insegura sobre o amor dele por ela. Ele era na verdade o cético, não querendo parecer que a queria por dinheiro, como seu ex-marido. Enquanto estavam diante do altar trocando votos, Renata sabia que havia encontrado sua alma gêmea. Eles passaram sua lua de mel renovando ambas as casas, explorando restaurantes e cuidando de duas crianças. Caio queria outra coisa, mas ela sabia que era melhor que ficassem para a renovação, porque poderia ser demais para Eliane. Eliane, feliz por ter netos, estava sempre ocupada mimando-os. Eles sempre saíam com ela para suas funções sociais e ela comprava livros para eles em todas as oportunidades que tinha. Renata era mais grata ao seu pai que, mesmo na morte, ainda trouxe conforto para ela. Às vezes, ela se perguntava o que teria acontecido se nunca tivesse ido ao sótão naquele dia. Um dia, Renata estava nervosamente na entrada do restaurante movimentado, seus olhos procurando por um garçom para levá-la a uma mesa. De repente, uma voz familiar perfurou o ar, pingando de sarcasmo. Bem, olha quem está aqui, era João, seu ex-marido, em pé presunçosamente ao lado de uma jovem mulher. Você é nossa garçonete? Leve-nos para dentro, João brincou zombeteiramente antes de soltar uma risada forçada. Ele não parou por aí, no entanto. Ainda morando naquele velho barraco que você ganhou do seu pai? Ele perguntou, seu tom cheio de desdém. Antes que Renata pudesse responder, seu coração batendo forte em seu peito, Caio emergiu do banheiro, suas sobrancelhas franzidas em preocupação enquanto absorvia a cena, sua esposa parecendo angustiada e um estranho rindo ao lado dela. Instintivamente, Caio sabia que este devia ser João. Com um olhar protetor, Caio se aproximou por trás de João e o empurrou firmemente para o lado. Há algum problema aqui? Ele perguntou a Renata, sua voz calma, mas comandante. João, pego de surpresa pelo tamanho e presença de Caio, tentou manter sua posição. Você tem algum problema? Ele retrucou, tentando mascarar sua intimidação. Vendo a postura inabalável de Caio, a confiança de João diminuiu. Enquanto Caio estendia seu braço para Renata, convidando-a a deixar o encontro desconfortável, a arrogância de João se dissolveu em uma risada nervosa. Ele olhou de Caio de volta para Renata, percebendo que a dinâmica havia mudado. Nenhum problema aqui, João murmurou, dando um passo para trás para se juntar à jovem mulher que parecia igualmente desconfortável. É isso que eu pensei, disse Caio. Enquanto Renata ficava ali, observando Caio lidar com a situação com João, um profundo senso de segurança a envolveu. Seu coração pulou uma batida enquanto ela olhava para ele, sentindo seu amor por ele se aprofundar a cada momento que passava. Este sentimento não era apenas sobre a proteção imediata que ele havia fornecido. Era sobre seu apoio contínuo e bondade que consistentemente haviam fortificado sua vida juntos. Naquele restaurante movimentado, em meio ao tilintar de pratos e ao murmúrio de conversas, Renata sentiu uma profunda gratidão por tudo que a havia levado a este momento.
ela silenciosamente agradeceu a seu pai, não apenas pelo legado tangível que ele havia deixado para ela, mas pelas lições intangíveis que ele havia transmitido, bondade e amor, mais importante, para aqueles que verdadeiramente mereciam. Enquanto ela segurava a mão de Caio, sentindo o calor de seu toque, ela sentiu uma poderosa afirmação de suas escolhas e da jornada que ela havia navegado. Naquela noite, em meio ao suave brilho das luzes do restaurante, Renata sabia que estava exatamente onde deveria estar, amada, valorizada